Olá, sejam bem-vindos. Nós estamos dando início à nossa webconferência de hoje com um assunto de grande interesse para todos que querem aumentar o seu poder de influência. Então, meu nome é Marcelo Maia e eu reservei para esse momento um conteúdo de valor inestimável, onde eu quero mostrar exatamente qual que é a relação entre o cérebro, a linguagem e o processo hipnótico em si. Ou seja, como que você pode criar uma mensagem que vai influenciar e direcionar melhor a mente das outras pessoas até o seu objetivo. Então, para isso, antes eu quero que vocês saibam que nós estamos respondendo todas as perguntas, todas as dúvidas, basta você preencher no formulário logo ao lado direito, para nós podermos estar dando continuidade e poder apresentar melhor, explicando quais são as deficiências que você mesmo tiver em relação a esse conteúdo e a apresentação que tiver sido feita. Então vamos lá. Para dar início, eu quero antes que vocês se sentem confortavelmente, peguem um copo d'água, um papel, uma caneta para estar anotando quais são as informações principais que vão ser de grande utilidade para quem está procurando mais conhecimento e aumentar o seu poder de persuasão sobre as outras pessoas. Então, para iniciar, eu quero falar sobre o que é a palavra hipnose, qual que é o significado que essa palavra traz à sua mente. Então, a maior parte das pessoas já tem uma pré-ideia do que seja hipnose. E essa pré-ideia geralmente está associada com poderes místicos, dons especiais, um relógio balançando de um lado para o outro. Então, isso realmente não tem nada a ver. Tem aqueles shows de palco onde as pessoas acreditam que hipnose é um estado de sono, onde as pessoas dormem profundamente enquanto o hipnotista ganha poder para fazer a pessoa seguir suas sugestões, seja elas quais forem. E isso é simplesmente ridículo, porque quando nós desmistificarmos a hipnose, como nós vamos estar mostrando aqui hoje, com um pouco de ciência, você vai ver que existe muito mais ciência relacionada à hipnose do que simplesmente dons especiais ou a questão da pessoa perder a consciência, como nós vimos em várias apresentações de show de palco de hipnose, onde eu vou estar demonstrando exatamente por que isso acontece, qual que é a reação que gera esse comportamento nas pessoas. Então, a verdade é que a hipnose nada tem a ver com esse estado de sono, mas sim com a capacidade da linguagem de influenciar direções, crenças e comportamentos. Então, é com a linguagem que nós nos comunicamos, seja ela verbal ou não verbal, ou seja, da forma de gestos ou símbolos. Tudo que nós queremos na hipnose é passar uma mensagem que gere um resultado específico na outra pessoa. Então, mudando a sua mensagem, você muda o seu resultado. Então, podemos dizer que a hipnose é exatamente a arte de se comunicar com eficiência. Se a sua mensagem não está dando o resultado que você quer, você muda a sua mensagem para ter o resultado que você quer. Então, agora, para se criar essa mensagem que alcance o seu objetivo com mais eficiência, um dos requisitos básicos é que você precisa saber exatamente como o cérebro processa a linguagem. Dessa forma, a mente da outra pessoa não vai resistir e vai criar a percepção e experiência que você quer que a pessoa tenha. Então, esse é o verdadeiro poder da linguagem, o poder de direcionar o foco de uma pessoa até que você possa ter o seu objetivo realizado. Então, usando a linguagem da forma correta, qualquer um pode facilmente ativar partes específicas do cérebro, causando resultados pré-determinados. E tudo isso, nós temos um detalhe prático, nós vamos estar mostrando exatamente como que o cérebro processa diferentemente a linguagem dependendo das palavras que você usa, porque cada palavra tem uma forma, tem uma intenção, tem um significado. E usando as palavras em uma estratégia apropriada, você tem esse poder de aumentar a intensidade do processo hipnótico. Então, para explicar como esse processo funciona, nós dividimos as estruturas neurais do cérebro em 3 partes principais que se relacionam com a própria evolução dos animais. Ou seja, o nosso cérebro evoluiu também de acordo com os animais foram evoluindo. Então nós temos aqui uma figura que mostra exatamente como nossas estruturas cerebrais refletem a própria estrutura dos animais. Que nós temos uma parte formada pela medula óssea, o cerebelo, que é o cérebro réptil, ou seja, o cérebro que reage instintivamente
o cérebro responsável pelos atos reflexos, ou seja, se alguém jogar alguma coisa aqui na minha direção, eu rapidamente vou desviar sem ter que pensar nisso. Isso porque o meu cérebro reptiliano, ele tem essa capacidade de garantir a sobrevivência. E ele está sempre atento às coisas que e na minha lógica, não estamos atentos. Nós estamos atentos. E logo acima do cérebro reptiliano, nós temos o que é chamado de cérebro emocional, ou cérebro mamífero, responsável pelas nossas emoções e presente em todos os mamíferos. E por último, a evolução externa, que é o neocórtex, também a parte mais externa, também chamado de massa cinzenta. Ou seja, essas três evoluções esses três estágios de estruturas que tem no nosso cérebro processam diferentes tipos de linguagem. E conhecendo a organização, como que essa estrutura processa a linguagem nesses três diferentes níveis, nós conseguimos criar maior poder de influência, dando à nossa linguagem uma característica instintiva, ou seja, fazendo a pessoa reagir à nossa linguagem, ou fazer a pessoa se emocionar com o que nós estamos falando, ou fazer a pessoa raciocinar e pensar a respeito do que nós estamos apresentando. Então, tudo isso vai ser mostrado exatamente em algumas técnicas apropriadas para se criar essa percepção em diferentes níveis. Então, para iniciar, eu quero mostrar que, por exemplo, nosso cérebro é dividido então em três fases fundamentais, que são o cérebro instintivo, o cérebro emocional e o cérebro racional. Então, nós podemos falar que o cérebro instintivo e o cérebro emocional são responsáveis por processos reativos, porque a gente não tem verdadeiramente consciência sobre todos os reflexos que nós temos inconscientemente. Ou seja, se passar alguma coisa vindo na minha direção muito rapidamente, eu vou desviar disso sem ter que pensar a respeito disso. Se acontecer uma coisa emocional, por exemplo, se acontecer de uma galera enfurecida vir correndo atrás de mim, eu vou sair correndo, sem pensar a respeito, porque minha emoção vai mostrar que é hora de correr, tem alguma coisa errada acontecendo naquele evento. Então, o nosso cérebro reativo, ele é automático porque ele foi criado com a base de sustentar a nossa sobrevivência. Em ordem para a gente sobreviver, a gente não precisa pensar a respeito das coisas. Ou seja, a razão é um dos processos conscientes que nós temos. Porém, o instinto e a emoção estão muito mais para atos reflexivos, ou seja, atos reativos, processos reativos, que acontecem sem que a gente tenha total consciência sobre isso. É claro que se você treinar o seu cérebro, você pode começar a ter mais consciência sobre as suas emoções e sobre seus impulsos, dessa forma controlando melhor o seu cérebro, que é outra coisa que eu vou estar falando mais adiante nessa apresentação. Então, a maior parte das pessoas acha que o comportamento humano é imprevisível e que as pessoas agem por vontade própria. Mas a verdade não é bem essa. Porque nós temos a consciência sobre nossas reações instintivas, nós não temos a nossa consciência sobre reações instintivas, e para podermos influenciar com mais eficiência, nós não precisamos simplesmente usar a lógica, que é o que nós estamos acostumados a fazer com a nossa linguagem. Ou seja, nós falamos de uma forma a explicar o processo, a informar. Então, o objetivo da linguagem na hipnose não é informar, ou seja, não é usar a lógica, em sim influenciar o cérebro emocional e o cérebro instintivo, que você não tem tanto controle, e dessa forma é mais fácil você direcionar os pensamentos, criar mais impacto para a sua mensagem. Então, a verdade é que nós agimos pela emoção e justificamos nossas escolhas pela lógica. Então, são as emoções que realmente fazem as pessoas agirem. E não adianta nada você se comunicar usando simplesmente a lógica, explicando características, estruturas, formas, significados. Não, você vai precisar envolver a pessoa emocionalmente para conseguir motivá-la a agir. Então, conhecendo essas estruturas instintivas e emocionais, você pode criar estratégias para influenciar as pessoas de uma forma indetectável, uma forma que ela não vai conseguir ter julgamento crítico a respeito disso. Então,
para podermos estar fazendo isso, tudo que você tem que saber é que a motivação humana, o que faz realmente as pessoas se agirem em nível instintivo, o que faz os répteis agirem é a fuga da dor e a busca do prazer. Então, essas duas características moldam todo o comportamento humano, porque todas as nossas emoções, todas as nossas ações são, de certa forma, relacionadas ou com a fuga da dor ou com a busca do prazer. Então, sabendo que todo o nosso comportamento se baseia em duas forças instintivas básicas e reativas, anotem bem isso, então nós podemos estar organizando estratégias com maior poder de influência, usando exatamente os motivadores naturais humanos. Então, ou seja, criar uma experiência a nível instintivo, fazer as pessoas se reagirem ao que você está apresentando. Então, seu cérebro realmente não precisa pensar antes de ter emoções que o levem a agir. Então, um exemplo simples que eu posso estar mostrando aqui é esse exemplo que um macaco na floresta, ao ver um leão, ele não precisa pensar, nossa, que animal de dentes grandes, eu acho que eu deveria ficar com medo e vou sair correndo. Claro que não, saca? Porque como nós falamos, o cérebro emocional e o cérebro instintivo são mecanismos de sobrevivência. Em ordem para sobreviver, esse mecanismo funciona mesmo sem a lógica, que veio muito depois, na verdade, no processo de evolução dos animais, mesmo depois dos primatas, que nós fomos ter realmente essa capacidade do neocórtex de abstrair informação, procurar por padrões e criar a nossa lógica, né? Então, para influenciar as pessoas, como nós estamos dizendo, é necessário criar essa abordagem emocional, ou seja, criar uma atmosfera propícia a gerar um comportamento correspondente. E a linguagem é o maior poder que o ser humano tem para poder influenciar as outras pessoas, que é exatamente com a linguagem que nós nos comunicamos. Então, sabendo exatamente essas forças vitais da motivação humana, que são a busca do prazer e a fuga da dor, você pode dizer que tudo de maravilhoso se encaixa no seu objetivo, enquanto não fazer o que você está propondo significa dor. Então, eu posso dar um exemplo que usa exatamente essa questão do prazer e da dor. Entre no meu site e aprenda como aumentar seu poder de persuasão. Ou continue seguindo ordens e sofrendo com a rejeição das pessoas. Então, se você prestar atenção nessa frase que eu falei, vocês vão ver que o meu exemplo usa a questão da busca do prazer, aumentar o seu poder e a fuga da dor, aplicada diretamente na minha comunicação, na minha frase. Ou seja, com uma simples frase, eu consigo relacionar o meu objetivo com prazer e não realizar o meu objetivo com dor. Então, dessa forma, a minha linguagem aumenta o seu poder de influência. Então, vejam aqui a frase que eu falei, que é: entre no meu site e aprenda como aumentar o seu poder de persuasão. Ou seja, uma coisa que dá prazer, uma coisa que dá poder. Ou continue seguindo ordens e sofrendo com a rejeição das pessoas. Então, esse é um exemplo simples de uma frase que usa esses dois motivadores humanos. Ou seja, a simples questão de você aplicar essa estratégia, que é muito simples e fácil de ser aplicada, vai aumentar o poder da sua comunicação a um próximo nível muito mais eficiente de persuasão. Agora, se você achou isso interessante, então experimente aplicar você mesmo essa estratégia para você ter noção o tanto que seus resultados vão melhorar simplesmente em uma simples frase mudando a sua abordagem. Então, os textos que você já tem, seus e-mails, a comunicação cotidiana que você tem com as outras pessoas, experimentem usar essa estratégia que eu falei, de relacionar o seu objetivo com prazer e o não objetivo com a dor, que é uma estratégia já que nós estamos iniciando. Uma outra forma de influenciar as pessoas é usar algo que nós fomos condicionados naturalmente a seguirmos. Então, por exemplo, um animal, ele não precisa saber falar para você conseguir treinar ele, para você conseguir influenciar ele a fazer alguma coisa. Então, sabendo como que você usa desses condicionamentos naturais, emocionais, e no ser humano, principalmente os condicionamentos setados pela nossa própria cultura, fica fácil encontrar formas de influenciar as pessoas
sem que elas percebam, simplesmente seguindo padrões culturais que as pessoas estão condicionadas a naturalmente estarem sendo influenciadas naturalmente. Vou dar um exemplo. Um exemplo de condicionamento cultural que nós temos é o fato de todos nós estarmos acostumados a seguir ordem de alguém que está em uma posição superior à nossa. Ou seja, em uma sala de aula, você está sob a autoridade de um professor. Em um consultório, você está sob a autoridade de um médico. Se você é um soldado, você precisa seguir o seu comandante. E o simples fato de aceitar a autoridade de alguém te faz, consequentemente, seguir as suas instruções sem ter que questionar essas ordens, geralmente, né? Porque algumas pessoas ainda podem questionar, claro. Mas, de certa forma, nós mostramos que, desde criança, nós estamos acostumados a seguir ordens das pessoas que estão em posição maior a nossa, superior. E isso é um condicionamento que nós carregamos para a vida toda. E isso explica, por exemplo, por que na hipnose de palco as pessoas fazem o que o hipnotizador sugere a elas fazerem, por mais esquisito que seja, né? Se a pessoa vai pagar um mico gigantesco fingindo que é uma galinha, ainda assim as pessoas fazem. Isso porque elas já foram pré-culturalmente condicionadas a acreditar na autoridade que o hipnotizador representa diante daquele contexto. Ou seja, o hipnotizador é uma pessoa que chegou no palco já com aquela áurea, todas as pessoas já sabem que ele é hipnotizador, ele foi apresentado como hipnotizador. Então, eu te garanto que se você nunca tiver hipnotizado ninguém, e você for apresentado como hipnotizador, chegar diante da plateia, tiver um pouco de confiança, a maior parte das pessoas vão dormir quando você disser durma profundamente. Então, isso também é hipnose, porque nós mostramos exatamente como que o condicionamento gera resultado na mente das outras pessoas, ou seja, fazendo simplesmente as pessoas acreditarem na autoridade que você tem, faz com que elas sigam mais facilmente as suas instruções. Então, se você quiser fazer alguém acreditar mais fácil no que você está falando, você pode usar essa técnica que nós estamos falando de linguagem que é chamada de autoridade externa. Vamos dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, eu posso falar que tudo isso que eu falei foi comprovado cientificamente. As maiores autoridades no assunto dizem que isso é isso. A revista super interessante comprovou que essa é a verdade. Ou seja, eu estou usando formas de autoridade que não as minhas para aumentar o poder da minha mensagem. Dessa forma, amplificar o impacto e relacionado à crença que a minha mensagem vai gerar na mente da outra pessoa. Então, veja que nesses exemplos eu uso uma forma de autoridade externa para comprovar e dar maior veracidade às minhas informações, pois são exatamente outras pessoas e forças superiores que estão comprovando o que eu digo. Então, essa é uma estratégia muito poderosa e muito fácil de ser aplicada na comunicação para induzir mais, dar mais impacto ao seu poder de influência, né? Então, existem várias estratégias que são ainda mais poderosas e causam efeito instantâneo. Então, você vê que todo o conteúdo que é falado aqui não é exatamente nem a ponta do iceberg em relação às estratégias de persuasão realmente poderosas que nós temos quando nós conhecemos como o cérebro funciona, quais são as estruturas que nós podemos estar aproveitando para naturalmente pegar um caminho neural que gere mais emoção, que gere mais instinto, que faça a sua mensagem ser mais eficiente. Então, várias dessas estratégias poderosas você vai poder estar vendo, aprofundando muito mais, clicando no link que nós vamos estar mostrando no nosso treinamento. Agora, uma coisa importante que eu preciso dizer agora é que antes de usar qualquer estratégia, um ponto vital é que você tenha autocontrole e um objetivo. Não adianta nada querer hipnotizar os outros se você não consegue sequer controlar a sua própria mente. Se você não tem um objetivo. Então, por que você vai correr o risco de conversar coisas aleatórias até conseguir chegar no seu objetivo? Ou seja, é uma coisa muito difícil de se fazer. Então, é muito mais fácil influenciar quando você sabe exatamente o que você quer alcançar. Dessa forma, é muito mais
rápido, prático e eficiente criar uma estratégia para direcionar a pessoa e convencer ela daquele seu ponto específico que você quer comprovar e criar exatamente o comportamento que você quer gerar. Então, como nós já explicamos, a sua autoridade, o seu poder de apresentação é fundamental para influenciar no processo e criar o resultado. Então, isso vem com o mínimo de treinamento e prática. Você precisa entrar em cena, dominar a atenção das pessoas, direcionar o foco das pessoas para os pontos que você acha relevante, até que você possa chegar no seu objetivo. Como eu costumo dizer, quem controla a sua atenção, quem controla a sua direção do olhar, direciona os seus pensamentos. Então lembre-se bem disso. Porque é exatamente isso que você tem que fazer na hipnose. Direcionar a atenção das pessoas. Colocando pensamentos os quais você quer, os pontos fixos, pontos importantes para amplificar o poder que você quer chegar, qual que é a mensagem que você quer transmitir. Então, de acordo que você vai contando uma história ou descrevendo o processo, você pode ir amplificando essa experiência, exatamente direcionando os pensamentos das outras pessoas. Agora, um dos primeiros a falar sobre como essa questão, um pouco de história de hipnose, que é sobre influenciar nossos comportamentos, foi exatamente o Dr. Milton Erickson, que é o idealizador da hipnose clínica, com seus modelos de linguagem vaga, abstrata, linguagem direta. Então, muito do seu trabalho pode ser encontrado através da internet e nossa própria biblioteca de livros relacionados à hipnose, que você tem dentro da área de membros. Agora, então, desde a criação, dessa evolução do modelo de linguagem do Milton Erickson, nós temos a PNL, que é a Programação Neurolinguística, que se baseia em evoluir os modelos de comunicação, modelando a excelência dos melhores. Então, você pega as pessoas que são melhores em comunicação e vê como elas falam, vê como elas agem, vê como elas se movimentam, como elas gesticulam e copia, modela esses padrões. Então, foi pensando exatamente nisso que o Richard Bandler conseguiu criar a programação neurolinguística, modelando o comportamento das pessoas que possuem excelência por natureza. Agora, apesar de muita gente achar que a programação neurolinguística é o top dos sistemas de persuasão, eu vejo todo mundo fazendo programação neurolinguística, coaching, treinamento, a verdade é que a PNL é somente mais um modelo. É simplesmente mais um roteiro. Para você saber exatamente como que funciona a hipnose mesmo, você tem que estudar sobre o cérebro. A própria PNL foi substituída em um modelo muito mais eficiente pelo próprio criador, que é o DHE, ou Design Human Engineering, que significa Design da Engenharia Humana, que é uma evolução das técnicas da PNL em relação à modelagem. Porque na PNL, o Richard Bandler modelou muita gente que era boa em comunicação, em poder de influência, em vendas. Agora, com o DHE, o Richard Bandler modelou os gênios, como Nikola Tesla, e descobriu que o modo que eles pensam é muito diferente e as estratégias são muito mais eficientes, ou seja, geram muito mais resultado. Então o DHE foi desenvolvido exatamente em relação a isso, modelando os gênios, ao invés de fazer com uma programação neurolinguística que modela pessoas normais que são muito boas em algum assunto, que também já é muito bom para melhorar o nosso nível. Mas indo em frente, o ponto é que todos esses modelos de linguagem que nós falamos, Milton Erickson, PNL, DHE, estratégia de hipnose dos 7 passos e tudo isso que a gente vê na internet, tem como base verdadeira o funcionamento do cérebro. Porque é o cérebro que vai interpretar a linguagem para criar um processo. Agora, então, é por isso que é importante você aprender a não seguir roteiros, mas sim a saber como funciona a estrutura, para poder criar suas próprias mensagens hipnóticas de acordo com o seu objetivo e contexto, relacionado exatamente na hora que você quer aplicar. Então,
O cérebro é a chave de tudo. O cérebro é a chave de tudo. O cérebro é a chave para você aprender mais rápido. O cérebro é a chave para você aprender a se comunicar melhor. O cérebro é a chave para você ter uma vida melhor. Tudo está relacionado como nós processamos a informação do nosso cérebro. E penetrar na mente das outras pessoas é uma das habilidades mais interessantes que você pode ter nos dias de hoje. Isso é realmente um valor inestimável. Eu espero que vocês tenham realmente gostado dessa apresentação. Nós estamos encerrando nossa webconferência de hoje. Eu quero reservar novos conteúdos para as outras webconferências. E o conhecimento e principalmente o treinamento devem continuar. Você deve aprofundar ainda mais as estratégias, deve aprofundar ainda mais na prática de execução desse conteúdo. Então, para isso, basta que você clique no link que está aparecendo logo abaixo desse vídeo para ter acesso a todo o conteúdo completo e nosso treinamento em vídeos, além do nosso curso, e-book, o livro completo, onde eu mostro exatamente quais são essas técnicas e principalmente as estratégias para ultrapassar as resistências lógicas, influenciando diretamente o instinto e a emoção das pessoas, usando conceitos que nós já mostramos aqui, exemplos que nós mostramos, e muito mais informação para dar a você um próximo nível de comunicação, um próximo nível de resultados que permita você alcançar muito mais coisas, alcançar seus objetivos e influenciar as pessoas de uma maneira positiva para alcançar os seus sonhos. Então é isso. Muito obrigado pelo seu tempo. Eu vou continuar a estar respondendo as perguntas que tiverem sido feitas. E até o próximo vídeo. Te vejo dentro do nosso treinamento privado. Muito obrigado.